Eu foquei minha carteira de investimentos em ações Uhum. para renda passiva a partir de dividendos, uma carteira previdenciária. Eu vejo que tu foi no caminho dos fundos imobiliários. O que eu vejo, eu tenho hoje uma parte da minha carteira em fundos imobiliários, uma pequena parte. Gostaria de ter uma parte maior, mas eu procuro sempre estudar onde eu vou colocar meu dinheiro. Eu tenho um curso aqui presencial, onde eu ministro de tempos em tempos para algumas pessoas, né? Já tive alguns alunos, e eu sempre digo que uma das premissas antes de colocar o dinheiro, você tem que saber aonde você está colocando seu dinheiro, né? Ou seja, eu no fundo imobiliário eu vou lá olhar os imóveis físicos, eu quero ver a foto do imóvel, eu quero ver a localização, porque eu tive uma vida assim bastante difícil, passei muita dificuldade para ganhar meu dinheiro. Então hoje eu tento seguir aquela regra do Warren Buffett, que é número um, não perder dinheiro, e a segunda, não Uhum. esquecer da número um, né? Mas eu vejo, Rodrigo, que nós temos um problema, né? Nos Estados Unidos a gente tem o mercado dos REITs, né? Que são mercados bem mais maduros. No Brasil, um problema de gestores. Eu Uhum. percebo pelos estudos que eu fiz que esses fundos imobiliários, não na sua totalidade, mas em grande número, em grande parte, os gestores me parecem que eles tomam as decisões para se beneficiarem, Uhum. em detrimento ao interesse dos cotistas, que realmente, em última análise, ali são os donos do negócio, Uhum. né? Você percebe isso também, que nós temos esse Uhum. problema, porque isso eu acho que é um tiro no pé, Rodrigo, no sentido de que é um mercado que tem muito a crescer, o horizonte é muito amplo que a gente tem pela frente, pelo tamanho do nosso país, pela necessidade de logística e, enfim, toda a infraestrutura, que os fundos imobiliários podem contribuir, mas essa gestão muitas vezes focada no interesse do cotista, do gestor e não do cotista, me parece que é um tiro no pé, porque as Uhum. pessoas, vez por outra, acabam tendo experiências ruins Uhum. e saindo desse mercado para sempre, né? Qual que é a tua visão sobre isso? Perfeito. Eu acho que você está correto. Existe hoje o maior problema dos fundos imobiliários é o desalinhamento de interesses entre o cotista e o gestor. Porque o gestor, como é que ele ganha geralmente, né? Ele vai ganhar baseado não no resultado que ele está dando para o cotista, mas baseado no tamanho do fundo. Então, quanto maior o fundo, mais ele vai ganhar, porque a taxa de administração que ele vai cobrar é baseado no patrimônio do fundo. Então, o gestor ele tem o interesse em crescer o patrimônio do fundo. O cotista ele tem o interesse que a cota valorize, que o dividendo corrija a inflação, ou que, no mínimo, aquele fundo que ele está investindo seja tenha uma performance parecida com aquela região ali, a região imobiliária, né, que ele tá investindo. É, Hoje existem cerca de 500 fundos listados na bolsa. Eu acredito que, primeiro, que no próprio Clube FIA, a gente é um site que fornece informações e a gente ajuda os investidores com educação e com informações para ele poder escolher gestores que têm bom track record. Por isso que a gente tem nossas carteiras recomendadas. Existe cerca de 500 fundos listados na bolsa, nossa carteira recomendada tem 15 fundos, pra você ter uma ideia, né? Então, primeiro, não existe só fundo ruim ou gestão ruim, né? Uma coisa que eu falei da seleção natural. O, o gestor, para ele crescer no longo prazo, ele precisa de ter esse alinhamento de interesses com o cotista, por quê? Se ele, por exemplo, fizer a tal da emissão abaixo do VP, alavancagem excessiva, etc e tal, no curto prazo ele vai conseguir o que ele quer. Ele vai aumentar lá o tamanho do fundo de forma artificial, vai ganhar mais, mas ele vai estar se queimando perante o mercado, porque o mercado não vai perdoar lá o histórico daquele fundo que vai ficar marcado para sempre. É um tiro no pé. É um tiro no pé. Então, no curto prazo ele vai ganhar, no longo prazo ele vai se queimar. E quando o gestor ele tem esse alinhamento de que, ou seja, o gestor ele tem que tratar o dinheiro do cotista como se fosse seu próprio dinheiro. Por isso que eu até, inclusive, acho interessante quando os gestores têm o seu próprio patrimônio nesses fundos que eles próprios fazem a gestão. Acho que isso aí é fundamental. Então, quando você tem isso, você vai ter um crescimento mais lento, porque ele não vai fazer emissão por qualquer motivo, ele vai fazer emissão quando de fato o mercado oferecer alguma oportunidade, quando de fato o investidor não vai ser diluído, né? E aí ele vai estar construindo
um bom histórico de performance. E aí, qual vai ser a maior propaganda dele? Vai ser assim, ó, olha só o resultado que nós entregamos aqui nos últimos 20 anos aqui para os investidores. Então, esse gestor, ele vai ter muito mais facilidade de fazer novas emissões, ele vai estar construindo, ele vai ter uma credibilidade muito maior perante o mercado. Então, ele tem a probabilidade, né, de crescer muito mais do que os gestores que pensam a curto prazo e vão né, ter esse comportamento que não é pró-cotista. Então, eu acredito na seleção do mercado, eu não acredito muito em regulação, CVM em cima, eu acredito muito mais no mercado, de olho nisso, porque o mercado de fundos imobiliários hoje é o mais vigilante do mercado financeiro, onde os investidores participam mais. E também, claro, né, no Clube FI a gente faz uma seleção bastante interessante, desde que quando a gente iniciou o research com o Danilo, que é nosso Head de Research, nossas carteiras ultrapassam o IFIX ano após ano. Então, existem alternativas que fornecem boa qualidade de investimento para o investidor.